Olá, hoje vamos fazer uma live com a Jesslyn Rodrigues, que é quiropraxista, fisioterapeuta, e a gente vai falar aí como conciliar a atividade física para equilibrar o corpo de vocês, tá bom? E também a gente vai falar um pouco de hérnia de disco, que a gente estava discutindo esses dias, e também a gente vai falar como você não deixar de equilibrar o seu corpo, como você manter equilibrado e como você conseguir potencializar, né? Porque se você está unindo duas áreas, o maior objetivo é a gente conseguir realizar isso o mais rápido possível, ok? Então, vou aguardar a Jesslyn entrar aqui novamente, porque nossa internet deu uma caída e a gente retoma o vídeo, ok? Vamos lá. Será? Celine Rodrigues. Vi a solicitação aqui para a Jesslyn, agora vamos aguardá-la. Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente então potencializar o equilíbrio do seu corpo com a quiropraxia e a atividade física. A Jesslyn está entrando para a gente estar discutindo sobre este tema, tá bom? E assim que ela entrar, a gente inicia a nossa live em conjunto. Vamos lá, estou aguardando a Jesslyn para a gente iniciar a nossa live. Assim, hoje aqui a gente vai falar do que é quiropraxia, a gente vai falar qual que é a importância da gente trabalhar em conjunto e como vai te ajudar aí a potencializar, né, você equilibrar o seu corpo, ou como isso vai inibir de você ter um desequilíbrio, que é outro fator importante. A gente vai falar também de hérnia de disco, de mitos que hoje já tem sobre a hérnia de disco, que a gente já sabe que é mito, tá? E também a gente vai falar de tratamento, também a gente vai falar de atividade física, a gente vai falar de vários pontos que envolvem tudo isso, ok? Eu não estou conseguindo receber a Jesslyn. O que está acontecendo aqui? Jesslyn. Enviei a solicitação, Jesslyn. Se você estiver online, a solicitação foi enviada. Estou só aguardando. Vamos ver. Aí! Entrou? Ai, Pai amado, abençoa. Vamos lá. Vamos lá. Ai, gente. Que desespero. Faz parte, faz parte. Acontece, a internet é complicado. Meu pai, É. aqui tá bom, era pra tá bom. Eu uso normal. Então, eu até mudei aqui. Eu tenho 3 internets, né? Porque meu roteador, ele tem 2 tipos. Aí eu passei pelos 2 e agora eu estou usando a minha internet móvel. Porque eu falei, não, se for a minha internet, agora eu vou, eu vou na melhor. Tá, eu nem vou Pronto. filtro, não vou mexer em nada. Já reiniciei o roteador, já fiz um monte de coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Tá escuro aí meu vídeo, né? Não, mas não vamos mexer Não mais vou em mexer em nada, que nada. agora tá indo. Nem nada. Agora tá indo. A gente passa o filtro depois.
Tá bom, vamos começar antes que pare de novo. Então, eu vou Sim. voltar e vou explicar. Eu sou a Certo. Jesslyn, fisioterapeuta, fiz pós-graduação em quiropraxia, sou formada há 10 anos, me formei em 2010 pela FIB, comecei pela USP e terminei pela FIB, fiz o curso de quiropraxia com o André, fiz a pós-graduação no Instituto do André Santos também, fiz diversos outros cursos, venho monitorando os cursos do André, por solicitação dele. O último que eu fiz Excelente. foi uma semana antes do Natal, que eu monitorei o de Araraquara. Agora o próximo vai ser o de liberação miofascial. Então, assim, diversas áreas dentro da fisioterapia, além da quiropraxia, dentro da fisioterapia também. Eu não posso esquecer que eu sou pós-graduada em quiropraxia, mas eu sou fisioterapeuta. Lógico. É disso que a gente vai falar aqui hoje, né? E, Porque uma coisa que muita gente não entende, e assim, é por isso que eu estou convidando a galera da fisioterapia também para a gente fazer live em conjunto, é que assim, a gente tem uma linha muito tênue, né? No que é fisioterapia, no que é treinamento, as áreas da saúde acabam se misturando às vezes, né? E assim, e cada um tem que falar do que entende. E hoje eu trouxe você aqui, por quê? Para a gente conseguir falar do que cada um entende e a gente mostrar a união das duas áreas, né? hum, Onde a gente consegue equilibrar o corpo, onde a gente consegue prevenir o desequilíbrio do corpo, né? É o grande, acho que, ponto que a gente está aqui, né? isso mesmo. Isso é importante. Então, vamos lá, Jesslyn. Assim, como a gente vai falar de quiropraxia, atividade física, todo mundo sabe o que é exercício, o que é movimento, todo Ai, pelo mundo tem uma Deus. noção. Hã? Tô aqui Hã? ou tá travando? Eu Tá travando? aqui. Não, beleza. Eu acho que só tá dando uma raspadinha, mas tá indo agora. Se estiver me ouvindo, tá ok. A gente. Ixi. Felipe, Ai, meu Deus, Felipe, internet. Voltou, voltou, Felipe. voltou, voltou. Pronto, Voltamos, voltou. estamos aqui. É. Beleza. Então, a quiropraxia. O que é, e assim, qual é o maior objetivo dela hoje, quando a gente vai fazer uma sessão de quiropraxia? Porque a atividade física é o que eu falei, muita gente já deduz, muita gente já tem noção do que é, né? Mas e a quiropraxia em si? Para quem está aqui e caiu A de gaiato quiropraxia, agora. ela é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil. Pode? Então, a quiropraxia, ela é uma especialidade da fisioterapia. Ela trata desordens neuromusculoesquelética. Então, ela trata o seu corpo como um só. Isso é importante. O que a quiropraxia faz? Ela devolve função para o seu corpo. Diversas áreas, Excelente. principalmente a quiropraxia trata a coluna vertebral. Então, nós tratamos áreas hipomóveis com poucos movimentos. Então, uma vértebra hipomóvel começa a sobrecarregar as vértebras de cima e as vértebras de baixo, ou segmentos. Tanto assim, uma torácica sem movimento. Por estar muito tempo na mesma posição, ela começa a sobrecarregar a sua cervical e começa a sobrecarregar a sua lombar também. Tá? Então, a quiropraxia vai Excelente. devolver função para a sua torácica para que ela tenha funcionalidade normal. Então, eu devolvo função para aquela vértebra hipomóvel. Isso daí é muito importante para o nosso Legal. corpo, porque todas as informações nervosas saem da nossa coluna vertebral. É o que eu falo sempre, que às vezes a gente joga culpa em uma área do nosso corpo, mas na verdade é outra, né? Então, às vezes a gente acha que é um problema, que é o lugar é o problema, mas não, o problema está em outro lugar, né? É bem esse o E raciocínio, né? é muito o que eu falo para os pacientes. Nem sempre onde dói é a origem da sua dor. E isso daí é muito importante ser analisado, ser avaliado. É feito vários testes, diversos testes, porque a gente precisa identificar se é um segmento muscular, se é um segmento nervo, ou se é articular, a parte óssea. Sim. São todas as partes que envolvem o corpo, né? Todas as partes, vamos falar assim, neurológica, bioquímica, né? Biomecânica. Então a gente E precisa estar reequilibrando tudo isso, né?
E você vai agir diretamente nessa parte de reequilíbrio, vamos falar assim, basal, né? De reequilibrar ali os tecidos, de reequilibrar a questão do neural, né? Isso. Reequilibrar o seu corpo. Devolver função para segmentos que não tem. Excelente. E assim, como você enxerga hoje o trabalho em conjunto? Porque eu lembro que quando a gente começou a conversar, quando a gente começou a fazer assim trabalhos em conjunto, eu comecei a indicar meus alunos para você e você também indicar o pessoal para a gente. Você não colocava assim tanto essa questão do movimento, mas aí com todos os estudos, com tudo que foi evoluindo, com o tempo passando, hoje eu vejo que você também indica muito e foca muito nessa questão do movimento. Então, já está interligado. Como você enxerga hoje essa questão do trabalho em conjunto, de você fazer esse trabalho de basal, que a gente pode falar, né? E também o trabalho, indicar o trabalho externo, que seria a atividade física em si. Qual a importância disso hoje? Para uma pessoa, por exemplo, vamos pensar assim, para uma pessoa com dor, que hoje você está aqui para a gente discutir bastante sobre a questão de lesão e dor, né? Isso. Ó, o trabalho Qual... da fisioterapia e do educador físico é essencial. São os dois pilares ali mais importantes para a dor, tá? Eu não desmereço outras funções, mas o educador físico e o fisioterapeuta são os pilares para esse tratamento. A fisioterapia ela vai tratar e o educador físico vai condicionar. Não só você, mas como outros diversos educadores físicos, eu tenho uma parceria muito legal. Então, assim, eu não vejo nenhuma concorrência. Eu não passo exercícios físicos para condicionamento físico. Eu passo movimentos, Sim, devolvo mobilidade e eu ensino alguns exercícios para alívio da dor, para o tratamento sim, e para melhorar excelente. a funcionalidade. Isso. Dentro da sua É, área, é, quem entende é você, sim, tá? sim. Você não Essa vai passar questão de conjunto, né? De você já começar a introduzir e mostrar para o paciente assim, olha, tá vendo? Tem uma outra coisa que você pode estar fazendo, né? Além de você vir aqui só, né? Eu vejo que é isso. muito isso hoje, né? Eu não vou entrar dentro da sua área de exercícios, condicionamento, força, outras Lógico, lógico. coisas, e você não vai Até área da por isso, até fisioterapia por isso a indicação, né? isso, e aí você não vai entrar dentro da área da fisioterapia para Sim, falar que você vai tratar a dor que ele está sentindo, lógico, porque são lógico. coisas É, totalmente é distintas. Então, por isso que é legal o trabalho em conjunto. Então, assim, o meu excelente. esposo, Que um ele é educador complementa o físico. outro, né? Então, isso. Então, meu marido, ele é educador físico, e aí eu passo diversas informações para ele, e ele passa as informações que eu preciso para direcionar o paciente. Quando não você, quando não a Má, quando não o Sim, Maurício. Tem diversos outros excelente. educadores aí que é um conjunto muito legal de trabalho. Então, é um trabalho multidisciplinar. Então, a Excelente. E fisioterapia, o educador você acha que físico, quando a gente trabalha em conjunto, você acha que quando a gente trabalha em conjunto assim, conversando, por exemplo, você fazendo esse primeiro, esse início de trabalho aí de reequilibrar a parte basal do corpo, reequilibrar a questão de face, a questão muscular, a questão articular, e aí você indica a atividade física e a pessoa começa a fazer esse trabalho também de atividade física junto com o profissional do movimento, quando a gente está fazendo em conjunto. Você acha que é uma oportunidade dessa pessoa evoluir mais rápido? total, é importantíssimo isso. Quando ele começa o tratamento da fisioterapia, eu já pergunto como que está a atividade física dele, que é importante ele começar alguma coisa. Eu não vou direcionar ele para um exercício específico, uma atividade física específica. Eu falo para ele procurar uma coisa que ele gosta de fazer. A maioria dos meus pacientes adoram musculação, gostam de fazer exercícios funcionais. Então, é direcionado. Então, eu falo assim para eles: isso daí é muito importante o trabalho em conjunto. Você trabalha aqui na fisioterapia, fazendo o tratamento, realinhando a musculatura, comportamental, funcionalidade, e vai lá fazer a reprogramação funcional do seu corpo. Isso daí é muito importante. Excelente. E assim, né, a gente estava falando disso.
do resultado rápido, né? De você conseguir. Eu lembrei de uma história, vou contar uma história, porque eu gosto de contar história. De uma vez que eu estava travado, né? Que eu tinha exagerado aí em umas coisas, e fui em você. E aí, lógico, eu sendo aqui da parte do movimento, aí você falou para mim assim, ó, aqui a minha parte eu já fiz, agora é movimento. E aí eu lembro que você até me disse assim, falou assim, ó, isso daqui é quase um mês para ficar bom. Aí você falou assim, volta semana que vem para eu ver como que tá. E aí você faz os movimentos, você faz isso e vai testando. Aí eu falei assim, beleza. E aí eu usei todos os conceitos que a gente tem aqui, que a gente trabalha, eu e a Marcela. Na outra semana eu voltei, eu lembro que você até falou se está aqui para não desmentir, para desmentir se for mentira. Mas você falou assim, meu, mas evoluiu demais, não era para estar assim, você já está quase bom. Você lembra disso? Não, eu Lembra lembro. dessa? O seu corpo, ele tem uma memória muscular muito boa. Então, você tem um condicionamento físico muito bom. A parte Sim. de lesão, a recuperação é muito mais rápida para o seu corpo que já estava É, preparado. sim, essa questão do movimento, né? Quando a gente concilia Isso os dois, mesmo. que nem eu fui, você fez essa abordagem que você faz da quiropraxia. E aí eu vim com toda a abordagem e o conhecimento que a gente tem aqui dos movimentos, essa questão de estabilidade, mobilidade, e juntou tudo isso dessa semana que a gente fez, né? E, nossa, em uma semana mudou muito, né? Lógico, não estava zero, mas, assim, vamos falar, do zero ao 100% já estava no 80% ali, quando você chegou e avaliou novamente, né? Isso. Tava, O tratamento fisioterapêutico, ele é muito bom. O que as pessoas precisam entender é que não tem milagre, que é um tratamento. Então, ele pode levar sim, de uma semana a um mês. Então, meu prognóstico foi sim, dado de um mês para não te iludir. Se o corpo recuperou antes, lógico, legal. lógico. Então, é muito melhor. Eu lembro da vez que o seu É, ombro é, luxou, sim, que o seu ombro sim, luxou, que quase rompeu aí um monte de ligamento. Aí, e acontece muito lógico. isso lá no consultório, que as pessoas falam assim, eu tenho medo de luxar, eu tenho medo de ter isso. Eu falei, só que você precisa fazer um tratamento, precisa fortalecer, envolve todo Sim, esse ombro para ele não luxar. Aí eu uso muito você de exemplo por causa disso, porque seu ombro, das vezes, luxou, né? Então tem as contraturas da musculatura e fica com dor mesmo. E a gente vai lá, solta, libera, você faz o condicionamento físico e aí vida que segue. Não vai parar o e é movimento por lógico. causa E disso. assim, e é o que a gente está falando do conjunto, né? E a gente só consegue esse resultado rápido, dessa forma que a gente consegue, assim, quando vamos falar do meu caso, como a gente usou de exemplo, pela união dos dois, né? Porque quando você sabe que eu saio daí, eu já não paro mais. Eu falo assim, não, agora já me deu condições para continuar movimentando. E é isso que a gente precisa, né? A gente não pode parar. Não. Exatamente. Então, a Bom, gente acho que precisa agora a quebrar gente pode falar esse... de hérnia, né? Pode, deixa eu só concluir aqui rapidinho. A gente Vai, precisa conclui aí. quebrar esse, esse paradigma aí de que sentir dor tem que parar de fazer qualquer coisa. Não, Sim, sentir dor, sim. você tem que ir lá dentro dos limites, isso daí é importante, dentro dos seus limites, mas continuar o movimento, porque isso daí é importante. Legal. Não vamos aprofundar muito nisso, porque na parte da hérnia a gente vai falar dessa questão de se mexer e ter dor. Vamos, Ah, tá, vamos tá. deixar para vamos deixar para a gente falar mais desse ponto. Vamos segurar a galera aqui para a galera ficar curiosa. Então a pergunta que vai ficar para depois. Eu tenho dor, eu tenho que me mexer ou tenho que ficar parado? Então vamos deixar ela E aí? lá para o final da parte da hérnia que a gente vai falar aqui. Então vamos falar da hérnia agora. Jéssica, Tá. você como a área da fisioterapia, você que é a entendida de hérnia. Eu não vou ficar falando questões técnicas porque eu sou da parte da educação física e a educação física a gente não é treinado, não é estudado para mexer com lesões, a gente contorna elas, né? Então, Isso mesmo. vamos lá. O que é hérnia e o que ela causa na pessoa? Primeiro, vamos entender o porquê que a pessoa começou a sentir dor. Ou quanto tempo que ela tá. Tem aquela lesão aguda e tem aquela lesão crônica.
Hérnia de disco, isso daí causa muito medo nas pessoas. Eu tenho uma hérnia de disco. E aí acaba criando uma cinesiofobia, medo de fazer Sim. movimento. E que acaba cronificando a dor, levando por vários meses, vários anos, isso daí. Aquela pessoa que tem hérnia de disco precisa entender que ela não é exclusiva da hérnia de disco. A hérnia de disco é uma condição do seu corpo. Ela pode ser principalmente, a maioria dos casos, ele é genético, vem de família. Antes de você ir no médico, antes de você fazer uma ressonância, o exame de imagem assusta muito e ele trava as pessoas. Então, se você não sentir a dor, isso daí não acontece da noite para o dia, tá? E aquele exame que você Sim. sentir, ele vai te causar dor. E aí entra naquele efeito nocebo do corpo, que você não sentia nada antes de fazer o exame. Pode ter sido só uma contratura muscular e aquela hérnia podia estar lá há anos. E aí você recebeu o diagnóstico de hérnia de disco e aí complica tudo. Aí você vai ter medo de fazer o movimento, vai bloquear a sua cabeça, você vai criar vários mitos na sua cabeça, que é eu nunca mais vou poder correr na minha vida, eu nunca mais vou poder agachar na minha vida. Sendo que o agachamento é um exercício funcional do nosso corpo. A maioria das coisas que a gente Sim. faz, a gente agacha para fazer. E, Então, e entra são nessa coisas... questão da dor nociplástica, né? A dor, ela é causada pelo esse caminho neural e fica, e a pessoa acha que ainda está ali, mas não tem dor. É mais questão neural mesmo, neurológica, né? O medo, isso mesmo, porque causou medo, o medo de fazer o movimento, o medo de ter uma hérnia de disco. Como eu falo que ela não tem exclusividade, mais de 40% da população tem hérnia de disco. Então, você não é exclusivo disso, tá? Fique bem claro que muita gente tem hérnia de disco e segue vida E normal com isso, não dá tá? para Então, colocar naquela frase da nossa mãe, né? Fala assim, você não é igual a todo mundo. Nesse caso, você é quase igual a todo mundo. é igual a maioria das pessoas, isso mesmo. Sim. Então, não é Então, uma exclusividade de uma pessoa. Isso daí, não, nem todo mundo sabe que tem e tem. Até ela receber o diagnóstico, ela pode ter tido uma vida normal. Eu recebi uma paciente esses dias sim. com mais de 60 anos, enfermeira, mais de 60 anos, caiu, quebrou a costela. Só que nisso ela estava sentindo muita dor. Pedi para ela fazer uma radiografia, porque ela não sabia. E aí o médico falou para ela que ela tinha um monte de coisa. 60 anos, enfermeira. O médico falou que tinha um monte de coisa. Ela me mandou mensagem desesperada, que ela falou que ela não podia mais Começou, ó, fazer nada. Nossa, pira, pirar, né? total. É. Eu falei, não. Então, Eu falei, como que era a sua vida antes de você cair? Você sentia dor? Ela falou, não, eu não sentia. Eu falei, então esquece todo esse diagnóstico passado para você. Eu falei, você não sentia dor. O diagnóstico passado, ele pode ter sido só uma coisa, uma condição que tem no seu corpo. Não significa que isso daí vai te limitar a fazer qualquer coisa. Você pode seguir uma vida é, normal. Você não é sentia uma dor coisa antes de... que a ciência já começou a perceber isso, né? É que antigamente a gente não tinha essa noção do quê? Que a gente falava assim, por fora a gente começa a envelhecer, começa a ficar enrugado, começa a cair cabelo, começa a ficar todo torto, mas ninguém percebia que a gente também envelhece por dentro, né? Também começam alterações internas. Só que você só vai perceber essa alteração interna quando você fizer um exame. Só que não é porque você tem essa alteração que às vezes você vai ter algum problema. Tem gente aí, cada caso que não dá para acreditar. E a pessoa está lá vivendo tranquilamente, né? Só que aí Isso. vai da informação que a pessoa recebe. Olha, você Da não tem forma isso daqui, como você está fazendo? Nossa, você não sente dor? Você nunca caiu? Então, a forma que essa pessoa recebe, às vezes, causa todos os problemas depois, né? Isso que é o grande isso que é o perigo. problema. A forma que é passado. Então, esse termo, dessa forma, muita gente já não usa mais. Então, a hérnia de disco, tudo que hernia o disco é aquela bolachinha que fica entre as vértebras para absorção do impacto. Ele é muito forte,
tá? Então, ele consegue segurar muita pressão. Então, ao contrário do que muitas pessoas falam ou que as pessoas acreditam, o disco intervertebral, ele é forte, ele aguenta a pressão do nosso corpo. Só que precisa entender como que você está levando o seu estilo de vida. Então, vamos entender o que é a hérnia de Com disco. certeza. É uma alteração do disco intervertebral que ele liga para fora, que ele sai e toca a raiz nervosa. Dependendo da estrutura, ele pode ser um abaulamento, protusão ou hérnia de disco. Todos os termos é hérnia de disco, só que a gente está diminuindo isso por causa do medo mesmo. Então, a gente usa mais protusãozinha, uma protusão. Sim. Mas está tocando raiz nervosa, tá? Então, começa a mandar informações de dor conforme o seu estilo de vida. O que leva à hérnia de disco? O que leva às dores ou sintomas dessa hérnia de disco? Estilo de vida, qualidade de vida, estresse, obesidade, tá? Muito tempo na mesma posição. E um dos fatores mais importantes aí, o que a maioria, é o fator genético. Você pode não ter acontecido nada, só que se o seu pai teve, se a sua mãe teve, se a sua avó teve problema na coluna, bem provável que você tenha. É o meu caso. Então, o meu fator é de herança familiar. Então, o meu pai teve, a minha tia tem, o meu pai tem, a minha tia tem, eu tenho. As minhas irmãs, bem provável que elas tenham, mas elas não têm nenhum tipo de sintoma. Não tem necessidade de fazer exame de imagem. Não tem necessidade de ir lá passar e receber um diagnóstico que não tem sintoma nenhum. Você é uma pessoa assintomática. Não tem necessidade de você saber se você tem uma condição do seu corpo ou não. Então, deixa aí. Ó, se não tem nada atrapalhando, não tem necessidade de ficar remetendo a radiação, de imagem o tempo inteiro. Excelente. Tá? E assim, você conseguiu mostrar pra gente o que é, né? E assim, a pessoa que tem hérnia de disco, por exemplo, e tem sintomas, o que causa nela? A maioria das pessoas que têm os sintomas. Porque às vezes a pessoa tem uma dorzinha nas costas, uma dorzinha normal lá, às vezes de ficar numa postura errada, aquela dorzinha só tensional, e ela fala, tô com hérnia. Fica com aquilo na cabeça e começa a procurar, né? Mas o que causa não? Quais são os sintomas reais? Isso. Depende da altura dessa hérnia, tá? Então, tem hérnia cervical, torácica ou lombar. As mais comuns, hérnias lombares. As mais comuns, L4 e L5 e S1. São essas duas, entre L4, L5, L5 e S1. É de onde sai a raiz nervosa do nervo ciático. Então, é daí que vai mandar informações. Para você saber se a hérnia de disco, não necessariamente ter esses sintomas, mas a dor irradiada do nervo ciático, que a gente tem nervo ciático, tá? Todo mundo tem nervo ciático, a gente tem dois, um de cada lado. É importante falar. Tem gente que acha que não tem. Sim, lógico, é lógico. Acha que o nervo ciático é de um lado só. Não, o nervo ciático é dos dois lados e ele é o maior nervo do nosso corpo. E aí, como aquele discozinho, ele é igual como se fosse um babaluzinho. Ele está sofrendo sobrecargas por causa do seu estilo de vida, por causa do seu estresse, por causa do seu nervoso. Ele começa a desgastar. E aí, aquele babaluzinho que você apertou bastante, ele sai aquele liquidozinho. Lembra o babalu? Quando você aperta bastante, ele sai sim. Então, a hérnia de disco, quando você aperta o babaluzinho, ela extravasa um pouquinho, aperta a raiz nervosa, começa a te mandar informações de dor. Principalmente acontece só uma dentro. Cadê o seu babalu lá? Ficou no consultório, Bauru. Eu lembrei dele e eu acabei esquecendo. Não, legal, mas bora. Era só essa. Eu lembrei dele cedo e acabei esquecendo. E aí, continuando, quando toca a raiz nervosa, principalmente quando a gente fica na posição de flexão, que é a ação da gravidade já joga a gente para fazer isso. Tá? A ação da gravidade já deixa a gente em posição de flexão. E aí a gente começa a forçar muito.
empurrando esse disco, tocando raiz nervosa e mandando informações de dor. Quais são as informações de dor? Queimação, formigamento, dormência. Ela pode descer, ela sai do finalzinho da sua lombar, passa pelo meio do seu bumbum, atravessa o meio da sua coxa e depois, lá na parte da tíbia e da fíbula, ele se ramifica em vários nervos, tá? O tibial, fibular, vários nervos descendo até o dedão do pé. Então, muitas pessoas têm dor na sola do pé, dor, formigamento no dedão, dor no joelho. Isso daí tudo é o ciático que está mandando informações. Entendi. E assim, então a hérnia você tem que ter uma dor mais irradiada, né? Por causa do nervo. Não é tanto aquela dorzinha local, né? Que a pessoa fica falando. Ou também Não, tem. também tem. Por isso que precisa ser feita uma Também? avaliação muito boa. A condição do seu corpo. A hérnia, nem sempre ela vai mandar informações de dor. Pode ser a informação da musculatura que está em volta, contraturada, ligamento que está ali mandando informações de dor. Então, nem toda dor na lombar é uma hérnia de disco. Pode ser uma simples Entendi. lombalgia, tá? Pelo movimento que você fez, pelo movimento que o corpo não está esperando, aí você vai lá e fez rapidinho, medida de proteção, ele segurou. Então, Legal. nem toda E dor, por isso que precisa ser feita a avaliação. Na avaliação, a gente consegue identificar. Tem um teste que é um dos mais precisos, que é o teste de Laseg. E aí, o Laseg, ele vai identificar, ele é um dos mais precisos. Então, ele vai identificar ali se tem toque de raiz nervosa, compressão de raiz nervosa ou não. E aí, vai te mandar a informação para você saber se é um ciático positivo ou se não é um ciático positivo. entendi. E assim, a pessoa que tem hérnia, por exemplo, a gente já falou que ela pensa, né? Que ela pensa que não pode mais nada, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que você sugere que ela pense? Por exemplo, que você acha que como você acha que ela deveria agir mentalmente em relação ao problema dela, a situação dela? Ela precisa tirar da cabeça que ela não pode fazer movimento, tá? Isso daí é a primeira coisa. O movimento é a coisa mais importante a ser feito, dentro das suas limitações. Eu não vou falar para aquela pessoa que está com dor extrema ir lá correr ou fazer um crossfit. Mas manter dentro das suas condições ali as suas atividades funcionando normais. Você consegue, tenta ir lá no banheiro, tenta fazer uma caminhada, vai fazer uma comida, vai dentro de casa andar, não ficar parado. Porque quando a gente fica parado, a gente não libera, não faz produção de líquido, nós não liberamos hormônios. O movimento é muito importante, porque ele libera hormônios que ajudam a combater a dor. Então, isso aí é muito importante. Vamos lá, antigamente mandava ficar parado, então hoje, já respondendo aquela pergunta que a gente tinha segurado, hoje se você tem uma dor, vamos dizer assim, essa dor em relação à hérnia, então hoje a questão é fazer movimento em vez de ficar parado. Isso mesmo. O movimento ele é muito Porque importante. antigamente era conservador, né? Antigamente não podia se mexer, tinha que ficar engessado. Isso. Agora mudou. Então, vamos colocar uma perguntinha. Se o movimento é qualidade de vida, o que é o repouso? O repouso Então, é um veneno para o nosso corpo. Eu gosto de fazer um exemplo. Eu vou até desenhar esse exemplo aqui, ó, que eu gosto de desenhar, né? Por exemplo, eu dou esse exemplo muito para os meus alunos, para o pessoal que treina comigo. Eu falo assim, lembra daquela máquina assim, ó? As ondas. Se a gente pensar na onda, a onda faz assim, né? Isso daqui é sinal que a gente está vivo. Se a gente não tem movimento, esse sinal lá é um sinal na máquina... Que tá morto, né? Parou de funcionar. Então, ó, se você tem movimento, se o movimento está aqui, você está vivo. Se você não tem movimento, o que a máquina fala? Que você está morto, né? Total. Entendeu? Então, por isso que eu também falo muito pro pessoal, assim, movimento é vida. Movimento é vida.
Aí eu falo para meus pacientes, você precisa arrumar Você faz o que de atividade física? Não tenho tempo. Nós temos uma atividade física gratuita lá fora, que é o melhor remédio que existe, que é a caminhada. É um dos melhores remédios. Eu dou muito exemplo aqui que assim, você não precisa fazer academia, você não precisa fazer. Se você brincar com uma criança, se você fazer as tarefas assim de casa, por exemplo, de jardinagem, se você fizer coisas que vão movimentar o seu corpo, já vai dar essa dose que você precisa para não estar assim tão sedentário, tão parado e tão te causando problema, né? Vamos usar o exemplo do André. Vai no YouTube, joga uma zumba lá e começa a dançar no meio da sala. Parece doideira, mas é importante para o nosso corpo. O movimento, vai dançar, tem muita gente. Eu não falo assim, vai fazer uma coisa que você gosta de fazer. Nós precisamos desse tempo pra gente. A atividade física libera hormônios, neurotransmissores, que liberam neurotransmissores que são importantes para o nosso corpo para combater a dor que a gente sente. Dopamina, serotonina, endorfina, noradrenalina, tudo isso daí é liberado em atividade física aeróbica. Isso daí é muito importante. O Vini está colocando aqui. Corrida fortalece o disco intervertebral. As pessoas falam assim, eu não posso mais correr. Mas eu postei ontem no meu feed uma pergunta que fizeram. Correr, quem tem dor nas costas pode correr? Pode correr. Um estudo recente. Eu fiz assim um curso com o Eduardo Miranda, que... Um curso não, né? Eu fiz 4 vezes o curso de dor lombar dele, que é muito top, e o cara só trabalha com artigos científicos. Tem milhões de artigos científicos no curso dele. E ele colocou um recente que fala que correr fortalece o disco intervertebral. Então ele vai contra tudo que as pessoas falam. Você não pode mais correr, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Tá? Então, corrida, caminhada, faz o que você gosta, isso daí é importante. Na verdade, a gente tem um conceito dentro do... Tem que arrumar alguma coisa que você gosta. Lógico, a gente tem um conceito que é desde a época das cavernas. E esse conceito vem lá de algum dos cursos que eu fiz também, que eles falam assim, o princípio SAGE, Specific Adaptation Imposed Demand, né? É o princípio da adaptação pela demanda imposta a você. Por exemplo, na época das cavernas, vamos pensar assim, eu gosto de dar exemplo da época das cavernas, porque lá não tinha nada, não tinha tratamento, não tinha merda nenhuma, e a galera sobrevivia. O cara tava com uma dor nas costas e tava vindo um bicho atrás dele. Ele ia ficar parado, não vou correr porque agora eu tô com dor nas costas. O cara ia engatinhar, ele ia rolar, ele ia dar um jeito que não doesse, que ele conseguisse se movimentar para sobreviver. Só que hoje a gente tem assim, a gente consegue sobreviver de N maneiras. Se a gente ficar deitado, a gente está sobrevivendo. Mas lá naquela época a gente tinha que se movimentar. Então gerava essa adaptação. O nosso corpo é inteligente. Ele cria meios de recuperar, de enganar o cérebro, de moldar e mudar aquela dor, e tirar aquela dor, ou a gente criar meios de fazer e não incomodar aquele lugar mais. E é isso que às vezes a gente esquece, é isso que às vezes a gente não sabe, não coloca em prática, né? E assim, é hoje uma das coisas que a gente vê que a ciência cada vez mais está levando a galera e mostrando com artigos, com pesquisas, que isso é real, que a gente tem que se movimentar. Você tem dor, você tem algum problema, é o que eu falo para os meus alunos. Eu indico a fisioterapia para tratar, porém eu falo assim, vamos movimentar onde não dói, porque isso vai ajudar o lugar que dói a recuperar. Isso. Até mesmo quando tem uma artrodese, alguma fratura, nós da quiropraxia não podemos manipular aquela área. Só que se manipular uma área acima ou uma área abaixo, consegue soltar aquela dor que está sentindo naquela região. Então, isso daí também é muito importante. O Guilherme colocou ali que a atividade física melhora o tratamento psicológico. Isso daí é fato, milhões de vezes. Hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente sedentário e estressado.
Porque as pessoas estão falando que ela não tem tempo para fazer atividade física. Só que eu vou usar a frasinha que eu uso todas as vezes. Quando você não tem tempo para quando você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, você não tem tempo Lógico. hoje para cuidar, para fazer uma atividade física. Só que na hora que você travar, vai vir um tempo. Se você vai conseguir arrumar um tempinho para passar na fisioterapia, para ir no médico, ou para Lógico. ficar um tempo afastado. Então, não é melhor você E, cuidar e prevenir do que tratar aquela dor sempre? Fazer e uma atividade das coisas que física é a a gente melhor quer coisa. aqui, sim, uma das coisas que a gente quer nesse sentido, até foi excelente essa colocação que você fez e que falaram aqui, mas assim, é esse sentido que a gente quer colocar aqui, que a gente quer entregar com a proposta nossa do Cafeína, eu e a Marcela, que é o quê? Você não tem tempo de fazer, a gente quer que você entenda o conceito para você conseguir colocar isso na sua vida sem ter tempo. Por exemplo, você não tem tempo de cuidar, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, você não tem tempo de nada, você trabalha o dia inteiro sentado. Aí você mora num prédio, e aí você chega e quer subir de elevador, sobe de escada, você já fez sua atividade, entendeu? Aí Então, ele vai lá e você fala assim, tem poxa, eu tenho... meios. Não, então, aí você tem meios de colocar isso, implementar uma dose de movimento, que é o que eu sempre falo aqui, uma dose de movimento mínima, para você conseguir não ter problemas. Só que se você não entender o conceito e não entender como fazer isso, você ainda vai ficar com essa desculpa que não tem o tempo, que não dá, que não sei o quê, e aí vai ter que arrumar o que você falou, tempo para cuidar da doença. Isso. Então, eu acho assim, é melhor a gente ter uma dose de movimento, entender o conceito e fazer isso no dia a dia de alguma forma possível, do que depois eu ter que parar para ter que cuidar de uma coisa que vai me atrapalhar ainda mais e às vezes pode até me alterar aí para o resto da vida, né? Isso mesmo. E aí, hoje no consultório, as pessoas falam assim: eu tenho uma coluna de velho. A maioria do meu consultório ele tem uma faixa etária de 20 a 40 anos. Então, olha só, as pessoas que estão sentindo dores não são velhos. Os velhos, ele tem aquele desgaste da idade mesmo. Então, eu cuido deles para uma prevenção, para evitar que aquela doença que ele tem não progrida. Só que as pessoas mais novas não estão se cuidando para quando chegar mais velhos. Eles estão vivendo o hoje só. Na verdade, eles estão sobrevivendo o hoje. Ninguém mais está vivendo, né? Então, vamos colocar É lógico. 50% sobrevive, 50% vive. Então, você está vivendo ou você está sobrevivendo? E isso é muito importante para conceituar. Opa, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, internet. Internet firma Oi? de novo para a gente Apareceu por acabar aí? aqui. Tá me ouvindo? Voltou, 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 voltou. Voltou. Felipe? Não, tá indo, tá indo. Não, deu para entender tudo, deu para entender o que você falou, deu. É que aí você parou de falar, parou bem na hora que travou. Ih, tá travando de novo. Tan, 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 tan. Vamos, Tô ouvindo internet. você, mas tá Oi? travado aqui. Oi, Será que eu vou ter que tá sair de escutando novo e agora? entrar? Voltou? 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 Vou ter que sair de novo e entrar. Fica aí, hein? Para as Voltou? pessoas não saírem. Tá escutando? Tá escutando? Vamos lá. Esperando a Jessilyn voltar, que deu uma travada na internet, mas a gente vai continuar. A gente já está quase encerrando aqui nossa live. A gente vai fazer algumas considerações finais desses pontos que nós viemos falando. E aí a gente já encerra a live, beleza? Então, ela está entrando aqui novamente. Aguardando ela entrar. Vamos lá. Voltando, vamos. Internet entrou. Acho que sim. Aí, voltou.
Então, Jéssica, eu acho que para a gente encerrar, também para a gente não É, a ficar, gente que a conseguiu. internet está começando a voltar a travar, para a gente não perder muito aqui, né? Eu acho assim, a gente falou dessa questão do movimento, então hoje a gente sabe então que o tratamento é um movimento, porque assim, você vai aí na Isso mesmo. quiropraxia, você dá condições da pessoa voltar a se movimentar. E aí o que vai fazer ela se recuperar é o movimento, Isso mesmo. né? E aí o que você vai ajudando, Isso. o que vai ajudando aí é você, cada vez que ela volta, retorna, você dar mais condições dela se movimentar mais, né? Hoje eu entendo que é isso. Isso aí. Muito... É, E assim, agora é isso para mesmo. a gente conseguir, Hoje, os fisioterapeutas mais estudiosos. vamos lá? Ó, Tá me ouvindo? sim, sim, eu tô tranquilo, tô tranquilo. É, Felipe? tá escutando? Voltou? Tá ok? Tá? Vou colocar só rapidinho. Os fisioterapeutas mais estudiosos, como a Mercuri, Rogério, o Josemir Dutra, o Eduardo Miranda, o Andrezão mesmo, a maioria deles colocam, que estudam artigos científicos, que colocam assim, baseado em evidência, fala que é muito mais movimento do que maca no tratamento da fisioterapia. Sim. Então, o nosso conceito é fazer, devolver a funcionalidade para você voltar a se movimentar. Então, dentro do consultório, a gente já tem que começar a devolver o movimento e preparar ele para ir lá para a educação física. Excelente. Até uma das coisas que eu mostro muito para a galera que vem da fisioterapia para mim, eu falo assim, eu começo o treino, vou mudando posições, vou passando tipos de exercícios, tipo de movimento, aí eu chego depois para essa pessoa e pergunto assim, está sentindo dor? A pessoa fala assim, não. Aí eu gosto de reforçar para ela e falar assim, olha como está seu joelho, olha como está sua lombar agora. E às vezes a pessoa nem percebeu que ela estava numa posição que antes ela tinha dor. Só que com a atividade, Uhum. ela está fazendo e não está sentindo dor, entendeu? Então, porque ela veio da fisioterapia, veio Porque bem. quebrando aquele dele, é, você está quebrando aquele paradigma dele, ou está quebrando aquela crença que ele tem Sim, que dor é movimento, dor. E aí ele esquece da dor, e aí ele não tem limitações. essa que é a importância da E gente estar em daí você conjunto. quebra a cinesiofobia que ele tem. E essa é a grande importância de estar em Isso, conjunto, né? E assim, Jesslyn, para a gente fechar isso então, para mesmo. a gente não prolongar mais, que a internet, senão a gente abusa muito da internet e ela começa a ficar brava de novo. É, qual seria um passo pequeno para a pessoa começar desde já a tratar ou prevenir uma hérnia? Ou melhor, não a É. hérnia, porque a gente sabe que a hérnia às vezes a pessoa nem tem, mas as complicações que podem vir de uma hérnia. Então, qual seria um passo pequeno da parte da fisioterapia? Da quiropraxia, vamos dizer. Repete a pergunta que travou Tá. aqui para mim. Qual seria um passo, Repete aí, qual completa. seria um passo Vi. pequeno que a pessoa pode dar para começar a tratar ou prevenir os sintomas aí, as causas de uma possível hérnia que venha, tá? Porque a gente estava falando de hérnia, né? Primeiro, reequilibrar as funções, que a fisioterapia ou a quiropraxia principalmente vai devolver funcionalidade para o seu corpo. Lembra naquela parte de vértebras hipomóveis sobrecarregam outras vértebras, fazendo que ela trabalhe em dobro. Então, realinhando as estruturas e devolvendo, começando devagar. Tem medo de fazer o movimento? Começa com uma caminhada leve. Não consegue fazer 1 hora de caminhada? Faz 20 minutos no dia, na outra semana você faz 30, na outra semana você faz 40. Na hora que você vê, você já está até dando pique, está Sim, dando alguns trocinhos. excelente, E daqui a pouco, quando você vê, você já está correndo. excelente. Então, Então, isso daí é muito. Não, tem que começar aos poucos, não precisa começar de uma vez. Eu coloquei aí o artigo científico: corrida faz bem para o disco. Amanhã eu vou correr. Seu corpo não está preparado lógico, ainda. lógico. É Então, vai progressão. devagar. Isso, prepara o seu corpo. Isso, prepara o seu corpo devagar,
vai caminhando, prepara ele, começa a dar trotinho e depois vai para a corrida. Isso daí é muito importante. Uma pessoa que não sabe correr e amanhã quer correr, com certeza vai se machucar. Excelente. Então, um primeiro passo, como você colocou, seria a gente começar a reequilibrar, né? Por exemplo, da quiropraxia. A quiropraxia ajuda você a reequilibrar essa parte das tensões, dessa hiper, né? Que você colocou. Então, esses eu acho que seria um passo inicial, vamos pensar assim, um passo inicial da questão da quiropraxia, né? Para já colocar em prática desde já. E aí, como a pessoa coloca em prática, participando, fazendo sessões de quiropraxia, né? Se for pensar nessa parte tensional, e assim, na parte de movimento, é o que você falou. A gente pensar aqui da minha parte, na questão das progressões. Porque, assim, é o que eu gosto de colocar sempre. A gente não consegue correr se a gente não andar primeiro. Então, a gente pensa no bebezinho, a gente começa a engatinhar, começa a ficar em pé, começa a andar e depois corre. Então, é isso que a gente precisa estar fazendo na parte da atividade física. E é isso a proposta minha e da Marcela, a gente colocar aí a dose de movimento inicial, que vai te ajudar a reequilibrar também a questão das capacidades físicas. Porque a gente tem aí as partes de condicionamento, as partes de esportivas, né, de força, hipertrofia, mas a gente tem as partes básicas, elementares, que é o que você falou, que são as partes de estabilidade, de mobilidade, de equilíbrio, né? E isso muitas pessoas esquecem, que seria a mesma questão de você andar antes de correr. Se você não consegue se equilibrar direito, como que você vai, sei lá, conseguir empurrar uma barra para cima da cabeça ou fazer um exercício muito difícil, se você às vezes não consegue nem ficar numa perna, né? Se você nem consegue ficar em pé, se você não consegue agachar, então eu acho que entra essa parte da progressão. Então eu acho que assim, os passos que a gente quer deixar aqui, né? E aí é a questão de equilibrar o corpo tensionalmente, da quiropraxia, e eu acho que a parte de a gente começar a progredir os movimentos, nem que seja da forma que você falou, andando ou correndo, né? Andando, correndo, depois fazendo mais atividades. Então, eu acho que foi super legal, hein? Mesmo com a internet desafiando a gente conseguiu colocar hoje bastante coisa aí, hein? Isso, eu vou colocar só o final, que é a quiropraxia, ela não trata só dor, ela previne também. Então, eu só vou na quiropraxia se eu sentir dor? Não, você pode fazer um trabalho preventivo mensalmente, a cada 2 meses, se você não estiver sentindo nada, só para reequilibrar as funções, devolver funcionalidade para o seu corpo. Excelente. Até mesmo porque nós sempre precisamos, porque passamos muito tempo sentado. Hoje, com a modernidade, né, do dia a dia, computador, trabalhando home office, um monte de coisa aí, trabalha muito tempo ou fica muito tempo na mesma posição, o que não é indicado, o que não é o ideal. Você pode ter uma cadeira horrível para você sentar, mas se você levantar a cada 1 hora, 2 horas no máximo estourando e se mexer, então dificilmente vai gerar consequências no seu corpo. Excelente. Tá bom? Então esse é o primeiro passo, você fazer uma manutenção. E para você não ter problema. E se você tiver problema, vá também para equilibrar esse problema, e aí a gente começa o próximo passo, que é as progressões de exercício. É isso aí, certinho. E sempre procurar um profissional capacitado. Lógico. Tem pessoas que fazem cursos básicos e não só da quiropraxia, tá? Estou falando de educadores físicos da mesma forma. Tem profissionais e tem profissionais. Lógico. Tem pessoas que estudam muito para entender sobre o seu corpo. E tem outras pessoas que terminam a faculdade e vão direto para a academia, quer condicionar algumas pessoas e não sabe a funcionalidade do seu corpo, para que serve aquele músculo. Ou o seu colega, né, que treina faz muito tempo e acha que entende sobre o corpo, não sabe a biomecânica, qual é a funcionalidade do corpo, para que serve aquele músculo. Ele sabe que o músculo dele está crescendo, mas nem sempre... nem um corpo é igual ao outro, então precisa ser trabalhados de formas diferentes e com pessoas capacitadas. Lógico, é isso mesmo. E assim, é pensando nisso que hoje eu combinei com você da gente fazer essa live. Para quê? Para conseguir estar falando de tudo isso, porque assim, eu poderia falar muito bem de movimento,
você sabe que, assim, com tudo que eu já estudei, eu conseguiria falar de movimento, de hérnia, de dor, só que eu não acho íntegro e não acho certo porque não sou eu que trato dor, não sou eu que mexo com dor. Então, se eu quero falar desse assunto, eu vou trazer alguém que trata e mexe com esse assunto, que é um fisioterapeuta, que é um quiropraxista, que é alguém que trabalha, estudou para isso, está com essa condição, né? Então, essa é a ideia. Assim, e mostrar como se complementar. É da mesma forma que muitas vezes a pessoa faz também dieta, né? Pega a dieta do amigo emprestado. Ih, voltou. Voltou? Voltou, tô aqui. Tá aí, beleza. Então, eu acho que é isso mesmo, Tô Jéssica. aqui. Fechou? É. Mas então, ótimo, Fê, muito obrigada. Então, Ótimo, excelente. foi muito legal o bate-papo. É muito legal compartilhar essas informações, tirar muitos mitos que existem por aí e trabalhar com profissionais igual você, trabalhar como outros educadores físicos. A gente precisa estudar, nunca pode parar, né? Tem atualizações aí o tempo inteiro. Então, foi muito legal e eu espero que as pessoas entendam. E se tiver mais alguma dúvida ou qualquer coisa sobre dor aí, é só me chamar. Não sou a melhor Ah, especialista do lógico. mundo, mas eu tento ser. Eu faço Excelente. tudo o possível para me especializar e melhorar a funcionalidade do corpo humano. Excelente, Jé. Então, até a próxima. Certo, Vamos então? marcar uma. Obrigada, Vamos Felipe. perguntar para a internet se ela vai deixar a gente fazer mais uma live e aí depois a gente faz outra live outro dia. Beleza? Fechado, então. Tchau, tchau, Jé. Obrigada, Antônio. Beijo. Falou, valeu, Antônio. Tchau. Tchau, tchau.